alegria poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu começo a nossa reflexão comunicando a você um fato que me aconteceu. Eu cheguei a um estabelecimento comercial, numa hora que o movimento estava muito tranquilo, e vi o dono daquela empresa aos berros com um funcionário dizendo: eu já disse a vocês mais de 1000 vezes. E eu via aquela apreensão, aquele nervosismo daquele homem, usando essa hipérbole. Eu já falei 1000 vezes. É claro que ele não falou nada 1000 vezes. É uma força de expressão para falar o quanto ele havia dito, mas ele não havia tido a resposta que esperava dos seus subordinados. Como é difícil quando a gente fala e alguém não dá atenção, alguém não obedece ou não atende aquilo que falamos. A gente observa também nos lares o quanto nós pais sofremos com o fato de que muitas vezes falamos algo aos nossos filhos e eles não atendem. Por que não atendem? Por causa da própria imaturidade. Eles acreditam que nós, os pais, somos verdadeiros desmanchas prazeres, que nós não entendemos, que nós somos muito rudes, muito cruéis às vezes, mas na verdade, quando o filho amadurece, ele vai perceber que o pai tem razão. Aconteceu isso conosco. Quantas coisas o nosso pai, a nossa mãe, aquele que nos criou, nos dizia, e nós imaginávamos que era um blá blá blá, conversa fiada, sem valor nenhum, e hoje nós falamos: bem que o meu avô tinha razão, bem que o meu pai tinha razão, bem que a minha mãe tinha razão. Isso também é comum na vida religiosa. Os líderes religiosos, especialmente aqueles que pregam o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, eles se frustram no sentido de que muitas vezes pregam, mas não são ouvidos como gostariam. As pessoas às vezes estão desatentas, às vezes as pessoas praticam a audição seletiva, significa que elas escutam apenas aquilo que lhes interessa. O apóstolo Paulo disse ao seu filho ministerial Timóteo que nos últimos dias aconteceria o fato de que as pessoas amontoariam doutores e eles escutariam aquilo que fosse agradável aos seus ouvidos. Está acontecendo hoje. Muitas pessoas usando a mensagem do Evangelho, usando até mesmo a Bíblia Sagrada, pregam uma mensagem que não é a verdade, que não está na palavra de Deus. Entretanto, muitos estão atentos a ouvir tais pessoas. É algo muito estranho da natureza humana. Parece que muitos até gostam de serem enganados. Se todo o povo de Deus, ou aqueles que se dizem ser o povo de Deus, especialmente o povo evangélico, praticasse o que escutam aos sábados, aos domingos, nos cultos de vitória, nos cultos de libertação, nas tardes e nos cultos da bênçãos, e nós em nossa igreja temos esses tipos de cultos todos. Se todos os nossos ouvintes de todas as igrejas evangélicas praticassem aquilo que eles escutam, o mundo seria bem melhor. Eu me lembro quando eu era adolescente e se dizia que quando o Brasil atingisse um nível, uma quantidade de pessoas que se dissessem evangélicas, membros de igrejas evangélicas, o Brasil seria outro, mais justo. Se teríamos um Brasil mais correto, mais sincero, mais temente a Deus. Mas aquela previsão daquela quantidade no percentual da população evangélica está superior àquela previsão que muitos diziam
que o Brasil seria melhor se tivesse aquela quantidade de evangélicos naquele tempo. Hoje nós temos muito mais em percentual de evangélicos, segundo as pesquisas do IBGE. Entretanto, o Brasil especialmente, não melhorou com isso. Muitos se dizem evangélicos e praticam ações totalmente contra a mensagem do Evangelho. Isso é muito frustrante. Mas eu quero orar sobre a cidade de Maringá, sobre todos os municípios ao redor dela, para que de fato nós venhamos ouvir a mensagem e praticá-la, porque daí verdadeiramente nós teremos uma sociedade mais próxima da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma senhora saiu sábado do templo onde ela congrega, e quando ela está saindo, alguém que a houvera saído do templo para fazer alguma coisa e voltou, perguntou-lhe: o sermão, a pregação do pastor já acabou? Aquela senhora disse: sim, a pregação já acabou, mas não terminou. Aquela senhora parou à porta do templo, diante daquela mulher, disse: mas como assim a pregação acabou, mas a mensagem não terminou? Como assim? Porque aquilo que eu ouvi vai realmente ser finalizado na minha vida a partir de agora que eu ouvi, neste final de sábado, amanhã domingo durante o dia, amanhã domingo à noite e o resto da minha semana. Eu vou finalizar o sermão, a pregação que acabara de ouvir. É exatamente isso que está faltando em muitas vidas. Eu vejo muitos estão lutando pela prosperidade, superlotando os templos e, por que não dizer, inchando-os. Os templos muitas vezes não estão apresentando um crescimento na membresia das igrejas evangélicas. Na verdade, o que está acontecendo é um inchaço, que não é o crescimento. Por quê? Porque as pessoas querem a vitória, querem prosperar, mas não querem obedecer à palavra de Deus. Toda prosperidade sem a obediência da palavra de Deus é falsa. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no versículo 25, ele escreve: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que é a lei do Evangelho, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado significa muito, muito, muito feliz. Bem-aventurado significa próspero na dimensão mais elevada da palavra. A palavra de Deus diz que se eu ouvir a mensagem do Evangelho, fazer ouvido seletivo, escutar só coisas agradáveis ao meu ouvido, ou ouvir a mensagem de verdade, a mensagem de correção, de impacto, de confrontação, e não obedecer a palavra, eu não irei prosperar, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é o que realizar aquilo que ouviu da palavra de Deus. Sejamos ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes.